Olá, estamos começando mais um programa Ação e Meio Ambiente. E nos próximos 2 episódios, nós vamos tratar de temas bastante complexos e também polêmicos, direitos dos animais e vegetarianismo. A ideia aqui não é esgotar o assunto, mas trazer, através da opinião de vários especialistas, uma série de informações sobre o tema. Vamos lá? Os animais, na nossa sociedade, eles são tidos como propriedade, ou como objetos, ou como recursos, instrumentos, que podem ser utilizados ao nosso bel prazer. Sente tudo aquilo que um ser humano sente. Ele sente medo, ele sente pânico, ele sente pavor, ele sente dor. O nosso sistema ambiental diz que é proibido tratar com o animal a crueldade. No entanto, ele autoriza a matar o animal. Hoje no Brasil é possível sim fazer experimento com animais. O atual nível de conhecimento que a gente tem é imprescindível a gente utilizar animal, principalmente para a parte quando a gente vai trabalhar com bioensaios. Os animais não estão neste planeta para nos servir. Eles estão no mesmo patamar de igualdade. A partir da Revolução Industrial, que são alguns doutrinadores que seguem a tendência que nós somos um antropocentrismo alargado ou mais amplo, ou seja, o homem continua sendo o centro das preocupações ambientais, tendo em vista os textos constitucionais modernos, o brasileiro no artigo 225 estabelece isso, que o meio ambiente é essencial à sadia qualidade de vida, mas já é visto que há necessidade da proteção do meio ambiente, dos recursos naturais, porque eles interferem diretamente na nossa qualidade de vida. E o biocentrismo, por sua vez, é uma tendência mais moderna, não é o que está no nosso texto constitucional, no artigo 225, vista pela maior parte dos doutrinadores, mas é uma visão que tenta colocar uma linha, na verdade, teórica, e tem que colocar todos os seres vivos no mesmo patamar. E nesse caso que nós temos, vamos tocar que os animais poderiam ser sujeitos de direito. Os animais, na nossa sociedade, eles são tidos como propriedade, ou como objetos, ou como recursos, instrumentos, que podem ser utilizados ao nosso bel prazer. Um leigo, desde que alfabetizado, tem condições de ler, em primeiro lugar, que existem dispositivos que tutelam a defesa da vida. E um leigo tem condições de ler, pelo menos, os 3 primeiros artigos da Constituição Federal. Por que eles são importantes? Porque eles que explicam qual é o caminho que o direito deve trilhar. Por isso que é neste artigo 1º, inciso 3º, que a gente sabe que a dignidade da pessoa humana, como um fundamento interpretativo, vai fundamentar o direito ambiental. Nós, humanos, nós temos o direito de matá-los para nos alimentarmos. Nós temos o direito de matá-los para nos vestirmos. Nós temos o direito de matá-los em nosso benefício para pesquisas, para produção de medicamentos. Nós temos o direito de explorá-los em laboratórios para produzir shampoo, cosmético, produto de limpeza. Nós temos o direito de aprisioná-los para o nosso entretenimento, rodeio, circo, etc. e tal. Então nós humanos temos todos esses direitos. Esse direito nunca nos foi dado, Nós simplesmente submetemos os animais a isso. Os animais não têm racionalidade, ou os animais são menos inteligentes, depende de como você olha, Abelhas e formigas se comunicam de uma forma tão complexa que nós mal conseguimos compreender esses mecanismos. Enfim, existem argumentos clássicos, para defender de que nós teríamos o direito de subjugar. Eles têm os mesmos direito à vida, à liberdade, ao respeito. Todo ser humano quer ser respeitado, quer viver em liberdade, não é isso? O animal também. Então nós entendemos que nós não podemos exercer esse poder que nós nos demos, sobre os animais. Tem como existir racismo, sexismo
que é a discriminação entre... Raça e sexo. Isso. Existe também o especismo, que seria a discriminação entre espécies, ou seja, só porque um indivíduo é de uma espécie diferente, a outra espécie teria o direito de subjugá-lo. O especismo, ele pode ser dividido ou classificado em duas categorias básicas, né? Um é o especismo elitista, ou seja, o homem, né, o Homo sapiens, né, a espécie Homo sapiens, se diz, através do critério da racionalidade, que ele é superior a todas as demais. Então, todas as demais devem o servir. Esse é um tipo de especismo. O outro especismo é o especismo eletivo, onde o ser humano, né, acredita que um determinado animal deve ser protegido e outro não. Então, por exemplo, nós vamos ter casos de protetores de animais até, que fazem tudo por um cão ou por um gato, mas são incapazes de fazer alguma coisa, por exemplo, por uma ave. Como a maioria das pessoas, eu nasci dentro de uma família que consumia carne. Então eu, desde que nasci, minha mãe me alimentou com carne e eu passei a comer carne e aquilo para mim era uma coisa normal. Nunca parei para me questionar. Quando que eu me tornei vegano? Eu me tornei vegano a partir do momento que eu abri os olhos para o sofrimento dos animais, que eu fui atrás da verdade, descobri de onde vem a carne, como a carne chega no meu prato. Que é o que as pessoas não param para pensar, porque você não vê um boi esquartejado, você vê uma bandejinha de isopor toda bonitinha com um bife lá, que é aquilo lá, você não tem as pessoas não têm a menor noção do que seja aquilo. Não param para pensar que aquilo era um animal de quatro patas, era um ser vivente, com sentimentos, um ser senciente. Ele sente tudo aquilo que um ser humano sente. Ele sente medo, ele sente pânico, ele sente pavor, ele sente dor. A primeira coisa que você pensa é o que o bicho passa, né? Que você, do mesmo jeito que você sente dor, ou o bicho sente. Tentar tirar o máximo de proveito do animal. E isso só é possível se você não considerar esse animal como alguém que mereça respeito e consideração. Por quê? Se você pega uma folha de papel sulfite e determina que uma ave vai passar o resto da vida dela nesse espaço, conhecendo o que uma galinha poderia ter na natureza enquanto um ser, uma espécie, as suas necessidades, a sua liberdade que ela gostaria de ter, essa folha de papel sulfite é uma coisa muito restrita. Você está restringindo toda a vida dela a uma condição miserável, que ela não pode nem abrir as asas para se mexer. Agora, quando ele está fatiado numa bandeja de supermercado, a pessoa não enxerga isso. Então a finalidade do grupo, principalmente, é isso, é mostrar para as pessoas. Tanto Paul McCartney já dizia que se matadouros tivessem paredes de vidro, a maioria das pessoas se tornariam vegetarianas. Os cientistas vivem dizendo aí que eles não podem produzir, desenvolver coisas novas, pesquisas, sem a utilização de animais. É o seguinte, eu acho que toda experimentação com animal, a gente tem que ter critérios, né? E ter muito claro a questão ética aí, né? A gente não vai fazer experimentação com animal à toa, né? Simplesmente para ter um resultado que não vai chegar a lugar nenhum, né? Então a gente tem que sempre ter critérios, né? Ter os objetivos corretos, né? E sempre nesses institutos de pesquisas devem ter uma comissão de ética para isso, né? As instituições de ensino superior, hospitais, grandes laboratórios, eles acabam constituindo o seu comitê, normalmente por indicação, sendo formado, portanto, por pelo menos 10 pessoas,
sendo de diferentes áreas, inclusive com representantes da comunidade que vão estar fazendo uma avaliação do trabalho. Fazer todo um pedido para o Comitê de Ética explicando a necessidade da utilização de animais, que você não possa suprimir esse animal com células, por exemplo. O comitê vai avaliar se os procedimentos que estão sendo adotados, eles respeitam a dignidade dos animais, se eles respeitam a dignidade das pessoas que estão respondendo ou não. Existe uma corrente científica que diz o seguinte: não tem como você ter esse resultado se não forem animais. Então, essa corrente vai dizer assim, olha, a gente não pode ficar assim, a gente pode reduzir e garantir o bem-estar desses animais, anestesiar adequadamente, etc. Mas até um limite a gente tem que usar, e isso é imperativo para o bem-estar da humanidade, né? Mas sim, é possível, né? Existem já muitos modelos que já foram desenvolvidos e podem ser utilizados, não só modelos de computador, mas culturas celulares in vitro. Existe uma série de alternativas que já podem ser colocadas em prática. O atual nível de conhecimento que a gente tem, é imprescindível a gente utilizar animal, principalmente para a parte quando a gente vai trabalhar com bioensaios. E bioensaios que eu falo de remédios, de medicamentos, de vacina, que vão salvar vidas, né? Por exemplo, o que Teilhard de Chardin falava, né? Que a gente tem, basicamente, né, a gente pode entender de maneira sistêmica 3 mundos. O mundo do infinitamente grande, do infinitamente pequeno, que seriam os micróbios, o grande seria a parte do cosmos, né, e o do infinitamente complexo. O mundo do infinitamente complexo é todas essas relações biológicas que a gente tem, bioquímica, fisiológica, né, neurofisiológica, a gente sabe quase nada, né? O que acontece é que elas, por serem menos difundidas, são mais caras. Você tem hoje, sim, à disposição, testes in vitro, você tem manequins, você tem modelos experimentais, você tem softwares sofisticadíssimos. Os profissionais não estão treinados para isso. Tem toda uma indústria, né? Desde a pessoa que fornece os equipamentos para experimentação até aquele que fornece os animais que são usados como cobaias, os professores que foram treinados e que treinam seus alunos para fazer esse tipo de teste. Então, tem toda uma estrutura engessada ali para você simplesmente introduzir modelos alternativos. Agora mesmo, o grande avanço dos medicamentos para a AIDS foi o quê? Com macacos, com experimentação animal. É impossível você fazer cultura de célula, em cultura de célula você testar medicamento para a AIDS. Por quê? É um sistema imunológico que você está trabalhando, é um sistema, não é um nível de célula. Só se você futuramente conseguir desenvolver um sistema em laboratório. Futuramente é provável, é bem possível, mas no momento não. Digamos que você não tenha 100%, tudo bem, eu não vou entrar na questão. A questão é, o abolicionismo não concorda com a utilização. Hoje no Brasil é possível sim fazer experimento com animais, mas eu acredito que a Lei Arouca trouxe especificações maiores do que a Lei de 79. Criou-se um órgão especializado com CEA para que sejam expedidas essas licenças e vão seguir critérios mais científicos. É possível apresentar casos e falar, não, mas para essa doença ou para esse procedimento não existe um procedimento que possa ser feito sem utilização de modelos animais. Ok, mas isso continua não sendo uma justificativa para fazer. Né? Cabe aos abolicionistas, aos defensores dos direitos animais, colocar o problema ético. Os cientistas, justamente as pessoas que vão dizer, não, mas não tem jeito, são aquelas que devem descobrir que jeito. Né? Há 200, 300 anos atrás, não havia nenhum jeito. E os modelos que já existem podem ser perfeitamente utilizados, e sequer esses são utilizados. Testes que, especialmente no ensino, né, os experimentos são simplesmente repetidos. Né? Você injeta adrenalina e fala, olha só, o coração acelerou. Você pode filmar isso uma vez e mostrar esse vídeo, porque o resultado já é esperado. Ou você pode fazer isso com simuladores, com modelos computadorizados.